Fala pessoal, tudo belezinha? Vamos aqui para a nossa 19ª aula do nosso curso de eletricidade e abordar aqui o último instrumento de circuitos que a gente vai ver no nosso curso, que são os capacitores, tá? Vamos passar um pouco por função e funcionamento, né? Os capacitores, né? O objetivo de você instalar o capacitor no seu circuito é você instalar um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica no funcionamento do circuito, tá? Então, ele é amplamente utilizado, né, em dispositivos eletrônicos, né? Então, eu botei aqui um exemplo com um aparelho de som. Então, ele é uma pecinha, né, que você, um dispositivo que você encaixa no seu circuito, cuja, né, a função é que durante o funcionamento do circuito, né, uma vez que você liga ele num gerador e você roda o circuito, ele armazene carga para alguma função, né? Seja no momento que você desliga o seu circuito, né, ele consiga fornecer essa carga pro seu funcionamento, né, pro circuito. Então ele armazena enquanto está ligado o gerador, quando desliga o gerador, ele consegue fornecer essa carga de volta, né, devolver essa carga pro sistema. Né? Essa é uma possível função, tá? Né, a gente vai passar com mais detalhes, né, mas o princípio de utilização é o de represar cargas elétricas, né, na polarização do que a gente vai chamar de dielétrico. Tá? Então, a gente vai passar um pouco mais na frente, é só uma introduçãozinha, tá, gente? Mas é mais ou menos assim que ele funciona. Você fornece uma diferença de potencial no capacitor, ele polariza o dielétrico, a gente vai ver o que é. E isso isso causa o armazenamento de carga elétrica dentro desse dispositivo. Tá? Então, dentro do nossos circuitinhos, né, nos desenhos de circuito que a gente vai ver, né, o capacitor ele é o cara que tem duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho. Tá? E eu coloquei aqui o gerador, tá, porque o símbolo é parecido. Tá? Mas a diferença é que no gerador você tem dois tracinhos de tamanhos diferentes e de espessuras diferentes. Tá? Então, você tem um polo negativo que é menorzinho e mais grossinho, né? E você tem o polo positivo que ele é mais fininho e a linha é um pouco mais longa. Tá? Aqui são dois finos e de mesmo tamanho. Esse é o capacitor. Então não confundir, pessoal. Então, esse aqui é o gerador, não é o capacitor. Esse é o cara que a gente vai ver na aula de hoje. Então, vamos começar falando um pouco do funcionamento e depois a gente vê a aplicação nos circuitos, tá? Então, né, a gente comentou, né, na introdução, o princípio de funcionamento é a polarização do dielétrico. Primeiro, vamos definir, né, vamos falar o que é o dielétrico. O dielétrico, né, na nossa figurinha está aqui o nosso capacitor, né, duas barrinhas aqui paralelas, e tem essa região que agora eu pintei, né, o dielétrico é exatamente essa região aqui. É a região entre as duas plaquinhas, tá? Então, isso é o que a gente chama de dielétrico. Então, essa região, ela vai estar preenchida com alguma substância. Pode ser o ar, pode ser outra substância, tá? Então, não vai ser vácuo entre as duas plaquinhas, tá? Vai ser alguma substância, vai ter alguma coisa e essa substância, nessa região, é o que a gente vai chamar de dielétrico. Então tá aqui como é que ele vai funcionar. Então a gente conecta ele num circuito que vai dar, né, fornecer a ele uma diferença de potencial, né? Eu chamei aqui de V mais e V menos, né? A diferença de potencial é V mais menos V menos, né? Que vai dar a diferença U, que tá aqui em cima, tá? O dielétrico tá aqui. Quando você cria a diferença de potencial, você perturba o arranjo de cargas que está dentro desse dielétrico, né? Então, se vocês lembrarem de algumas aulas atrás, né, quando a gente falou de corrente elétrica, né, o que acontecia? Quando você fornecia uma diferença de potência, as cargas estavam lá, né, sem grandes direções, né, estava uma andando para um lado, outra andando para o outro, outra parada. Quando você fornecia uma diferença de potencial, você orientava o movimento das cargas. E o movimento ordenado das cargas é o que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, aqui é a mesma coisa, estavam as cargas, né, perdidas, né, e cada uma olhando para um lado. Você forneceu uma diferença de potencial, você orientou as cargas, tá? De forma que fique alguma coisa
desse tipo aqui, né? Você vai ter o potencial aqui positivo, né, mostrando cargas positivas aqui para o nosso dielétrico, o potencial negativo vai estar aqui mostrando cargas negativas para o nosso dielétrico, de forma que você vai separar, polarizar o dielétrico, né, sendo que as cargas negativas do dielétrico vão querer interagir com essas cargas positivas do circuito, e as cargas positivas do dielétrico vão querer interagir com as cargas negativas do circuito. Tá? Então, você vai gerar essa interação. Essa interação é a polarização do nosso capacitor. Tá? Esse é o processo de carregamento aí do capacitor. Então, aqui eu separei duas curiosidades. Né? A primeira curiosidade é que, embora pareça o carregamento de um capacitor, ele não é instantâneo. Tá? Então, ele acontece ao longo do tempo. Uma vez você liga o circuito, ele vai começando a acontecer. Desculpa. E da mesma forma, né, quando você desliga o fornecimento de diferença potencial, esse capacitor ele começa a devolver a carga para o sistema. Né? Então você está carregando ele. Quando você desliga o sistema, ele começa a descarregar. Né? Até o momento que ele não tem mais carga dentro dele. E também não é instantâneo. Então aqui eu coloquei, né, um exemplinho, né, teórico de como é que é o carregamento e como é que é a descarga, as curvas. Né? Quando você vai carregar, você tem esse princípio, né, esse formato de curva de carga aqui, que é a curva azul aqui. Tá? Então ele começa carregando um pouco mais rápido, depois ele vai carregando mais lentamente até ficar com a carga completa. Tá? E para descarga a mesma coisa. Né? Imagina que você está partindo daqui, tá? Arrastando para cá, a curva vermelha. Né? Você começa descarregando um pouco mais rápido e vai depois um pouco mais lento até zerar a carga que está dentro desse capacitor. Tá? Então não é instantâneo, ele vai acontecendo, tanto a carga quanto a descarga do capacitor acontece ao longo do tempo. Né? Partindo do conhecendo o funcionamento básico, né, do capacitor, a gente pode falar de algumas propriedades, né, importantes desse dispositivo. Tá? A primeira é que a gente vai chamar de capacitância. Tá? Então, a capacitância é uma propriedade que ela é intrínseca a cada capacitor, né? Cada um tem a sua, tá? E é a constante que relaciona a carga que o capacitor consegue acumular versus a tensão que é aplicada nesse capacitor. Antes de continuar aqui, eu acho que fica mais fácil a gente olhar nesse gráfico. Tá? Você tem uma relação da carga que o capacitor consegue acumular vezes o tempo, tá? Então, tá aqui o tempo. Desculpa, a diferença de potencial. Então, se você aplica uma diferença de potencial maior, esse capacitor consegue acumular mais carga. E assim vai. Né? Então, uma diferença de potencial maior aqui, que é o nosso eixo X, faz aqui nossa carga ser maior aqui no eixo Y. E essa relação ela é linear. E a constante que relaciona as duas variáveis é o que a gente chama de capacitância, que é esse C. Tá? E aí gera essa fórmula que a capacitância é igual à carga dividida pela diferença de potencial. Tá bom? Essa é a equação mais simples, mais básica de um capacitor. Tá? A capacitância é a propriedade que meio que determina e dá nome, basicamente, ao capacitor. Tá? A unidade de medida no sistema internacional, que a gente chama de Farad, que é esse Fzinho, em homenagem ao Faraday, né? Que é um físico relevante para o tema de eletricidade. E basicamente o que ela significa é Coulomb, né, de carga, a unidade de carga é Coulomb, dividido pelo Volt, que é a unidade de diferença de potencial. Tá bom? Vamos passar para a segunda propriedade. A segunda propriedade ela é quase mais uma curiosidade, tá? Que é o seguinte, uma vez, né, eu falei que ele tem um tempo para carregar. Né? Você liga o circuito, o capacitor começa a carregar. Enquanto ele está carregando, o capacitor funciona exatamente como um fio. Né? Aqui é como se fosse uma continuação desse fio. Aqui. E a carga ela é permitida circular livremente por esse capacitor e cruzando por outro lado. Tá? Quando o capacitor carrega, né, ele corta o movimento de cargas por dentro dele e passa a funcionar como um circuito fechado. Tá? Desculpa, um circuito aberto. Então,
funciona da seguinte forma, aqui na figurinha aqui da direita. Tá? Então, o capacitor carregado ele funciona exatamente como um circuito aberto. O circuito aberto é um circuito que não permite passagem de carga. Tá? Então, como ele está aberto, aqui é como se você tivesse desligado a chave do quadro de luz da sua casa. Tá? Então, não permite a passagem de carga elétrica por ele. Então, não vai circular carga nesse trecho de fio. Tá certo? Então, ele funciona exatamente como um circuito aberto, uma vez carregado. Então, de tese em cima de um capacitor, é basicamente isso. A gente vai ver as propriedades de associação, mas acho que vale a gente resumir um pouco o que a gente viu até agora, que é o seguinte: o capacitor é um dispositivo que a gente utiliza em circuitos. A função dele é carregar, é armazenar carga elétrica durante o funcionamento desse circuito, para possível utilização depois. Tá? Então, uma vez eu desligando esse circuito, o capacitor ele consegue me fornecer carga elétrica sem um gerador, né? Ele fornece carga elétrica uma vez desligado a alimentação dele. Né? A propriedade central do capacitor é a capacitância, que é a relação entre a carga que o capacitor consegue armazenar e a diferença de potencial que é aplicada a ele. Né? Então é Q sobre U. Essa é a capacitância, que é medida em farad. Né? E a gente viu que o princípio de funcionamento parte da polarização da região que a gente chama de dielétrica, que é a região entre as duas placas. Né? As duas barras paralelas do símbolo do capacitor são duas placas, né? Um símbolo de duas placas, que é um tipo de capacitor, né? Tem outros tipos, mas é o tipo mais clássico. E é a região entre as duas placas. Tá? Então, é preenchido por alguma substância. Uma vez você ligando o circuito, você orienta as cargas dessa substância e carrega o capacitor dessa forma, né? Polarizando as cargas que estão presentes nesse dielétrico. Tá? Então isso é basicamente o que a gente viu até agora, para a gente poder falar, né, da associação de capacitores. Né? Então a gente já viu a associação de resistores, que é talvez a mais comum da gente ver em provas. Tá? A gente já viu a associação de geradores, que é um pouco menos comum, mas ela é também cobrada, importante. E a gente vai ver agora a associação de capacitores. Tá? Quando a gente está falando de associação, né, a gente cria associação porque o nosso intervalo de propriedades e dispositivos que a gente consegue utilizar nos nossos circuitos ela é limitada. Né? Não existe todos os tipos de resistência, todos os tipos de geradores, todos os tipos de capacitores possíveis. Né? Existem alguns tipos. Comercialmente existem alguns tipos. Mas a gente pode precisar de tipos diferentes que não estão à venda, por exemplo. Então, um jeito de você resolver é fazer uma associação entre os dispositivos que você tem à sua disposição, de forma que você consegue a propriedade que você deseja para o funcionamento adequado do seu circuito. Então, é basicamente, e por isso que a gente faz associações. Né? Mas, quando a gente está falando de aparecer uma associação no nosso exercício, né, a gente está falando de olhar para um circuito que é um circuito um pouco mais complexo, né, que é o igual da esquerda, que tem dois capacitores, e converter ele num circuito um pouco mais simples, que tenha, nesse caso, um capacitor só. Mas assim como funciona o racional funciona também para resistores e geradores. Né? Então é transformar um circuito complexo num circuito simples, que a gente sabe trabalhar. Então aqui não vai ser diferente, pessoal. Então a gente vai começar com associação em série, né? Pela definição, né, que a gente já usou para resistores e usou também para geradores, a associação em série é quando você conecta, né, um dispositivo ao lado do outro, né, de forma que eles só se tocam em um terminal, né, que é, né, no caso, esse pontinho aqui entre os dois. Né, eles não se tocam nas outras extremidades, né, é desconectado. Então fica um do lado do outro. Tá? Então vamos abordar essa associação que ela parte aqui dessa... Né, já deixei as flechinhas aqui para ajudar a gente. Né, ela parte do caminho da diferença de potencial. Né? Então você parte de um potencial aqui que sai desse gerador
temos aqui uma diferença de potencial, temos aqui uma segunda diferença de potencial, né, de forma que as duas elas vão se igualar, né, a diferença de potencial total que o gerador fornece para o sistema. Então é mais ou menos assim que a gente vai deduzir a fórmula da associação em série dos capacitores. Então tá aqui, ó, U igual ao U1 mais U2, eu chamei o 1 da diferença de potencial em C1 e o 2 a diferença de potencial em C2. Então, na hora que a gente substitui a fórmula da capacitância, que eu deixei aqui, guardei na colinha aqui à direita, né? Então, que é Q sobre U. Então, substituindo a formulinha aqui, né? Então, Q sobre U, se eu colocar o U aqui para a esquerda e o C para a direita, vai ficar Q sobre, U igual a Q sobre C, né? Que é exatamente isso que a gente substituiu aqui. Né? Então, U vai ser igual, o total, né? Vai ser igual ao Q dividido pelo capacitância equivalente, né? Que é o capacitor que a gente vai substituir os dois por 1, né? Esse 1 é o equivalente. Vai ser igual ao Q1, que é o do 1, né? Sobre o C1, e o Q2, que é o do 2 sobre C2. Então, troquei essa fórmula aqui por essa fórmula aqui. Tá certo, gente? Então, vamos passar para a próxima etapa. Como esses capacitores estão associados em série, a carga que eles armazenam, né, tanto de C1 quanto C2, quanto de C equivalente, né, que é C equivalente, é a mesma. Né? Então a gente pode eliminar o fator Q que está aqui no numerador. Tá? Então vai ficar aqui 1 sobre a capacitância equivalente, que é a do capacitor que a gente vai substituir, que vale pelos dois, é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Essa é a fórmula da associação em série dos capacitores. Tá? Para complicar a nossa vida, a natureza criou uma fórmula que não é idêntica à do resistor. Né? Na verdade, ela é inversa do resistor. Então, sempre na hora de memorizar, né, a fórmula, né, tentem lembrar que o resistor é a soma algébrica e que o capacitor é o raciocínio inverso. Tá? Então, aqui é a nossa fórmula de associação em série do resistor, que é a soma algébrica. E está aqui a forma da associação em série dos capacitores, que é 1 sobre, né, o equivalente igual à soma dos inversos. Né? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E agora a gente vai para a associação em paralelo. Tá? Então, quando você tem uma associação em paralelo, você conectou os dois dispositivos pelos dois terminais. Tá? Então, é aqui, ó, eles estão conectados, né? Então, você tem o terminal aqui, ó, conectado ao terminal aqui, e o terminal de baixo aqui conectado ao terminal de baixo aqui. Eles estão meio que abraçados, né? Nos dois terminais eles estão conectados. E todos os dois aqui estão conectados a um gerador que fornece DDP igual ao U, aqui, à esquerda. Então, a gente vai ter U aqui para C1 e U aqui para C2. Né? Eles compartilham a diferença de potencial. Então, entendemos o nosso circuito, vamos passar para a associação. Tá? A associação agora, ela parte de carga. Tá? Então, a carga, como está em paralelo, né? A carga que é armazenada pelo capacitor equivalente, né? Que é o circuito que vai substituir esse circuito complexo, ele é igual ao Q1 mais o Q2. Substituindo pela nossa formulinha da capacitância, né? E aí vai ser igual, Q vai ser igual a C vezes o U. Então aqui a capacitância equivalente é igual, né? Desculpa, a carga equivalente é igual a capacitância equivalente vezes o U. A capacitância 1 vezes o 1 é igual ao Q1. A capacitância 2 vezes o 2 é igual ao Q2. Só que a gente viu que como está ligado em paralelo, as diferenças de potencial são iguais. Né? Então, vale, né? Tá todo mundo ligado pelos mesmos dois pontos, né? Então todo mundo tem a mesma diferença de potencial. Tá aqui, todo mundo é com U, corta o U de todo mundo, aí vira soma algébrica. Né? No caso de associação em paralelo, a gente vai ter que a capacitância equivalente é igual à soma algébrica das capacitâncias dos dois capacitores que estão associados. E aí a mesma coisa, né? Ele é exatamente o racional inverso, né? Para resistores, né? Então, quando vocês memorizaram lá de algumas aulas atrás a associação de resistores, que era o inverso da soma dos inversos, né? Que é isso aqui.
Então vocês lembrem dessa fórmula para os resistores e aí em seguida lembrem que o capacitor é exatamente o inverso. Né? No caso em paralelo é a soma algébrica. Né? Então a fórmula da sucessão em paralelo dos capacitores é igual à associação em série dos resistores e a associação em paralelo dos resistores é igual à associação em série dos capacitores, tá? Então, aqui, né, a gente tem um resuminho de tudo, né? Então, o primeiro quadrinho aqui, mais uma vez, ele relembra que os capacitores são dispositivos utilizados para armazenar a carga elétrica, né? E eles passam por cargas e descargas, e tem um tempo nisso, né? Tem um tempo para carga e um tempo para descarga. A equação mais importante desse dispositivo é a da capacitância, que é o C igual ao Q sobre o U. A definição de capacitância é a relação, né, é a constante da relação linear entre carga e diferença de potencial. Quando capacitores estão ligados em série, a fórmula da capacitância equivalente é igual, né, ao inverso da soma dos inversos. Então é 1 sobre sec igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E se tiverem mais, vai ser mais 1 sobre C3 mais 1 sobre C4. E quando estão associados em paralelo, aí é a soma algébrica simples. Né? Então, é sec igual a C1 mais C2, e se tiver mais, C3, C4, assim, toda a soma algébrica. Certo? E lembrando que a racional estrutura da fórmula é exatamente o inverso do que a gente vê para resistores. Né? Então, a fórmula da associação em série dos capacitores vai lembrar a associação em paralelo dos resistores e vice-versa. É isso, gente. Então, com isso a gente encerra, né, o estudo sobre dispositivos de circuitos elétricos. Né? A gente já passou por todos. Passamos por resistores, né, que são os entes que transformam energia elétrica em energia térmica. Né? Passamos pelos geradores, que são os dispositivos que transformam outros tipos de energia em energia elétrica. Passamos pelos receptores, que são aqueles que transformam energia elétrica em outros tipos de energia que não térmica, que aí seriam resistores. Né? Que mais? Passamos agora pelos capacitores, né? Passamos pelos medidores. Né? Os capacitores são aqueles que armazenam carga elétrica no sistema. Passando pelos medidores, que são aqueles que fornecem informações importantes sobre os circuitos elétricos. E nas próximas aulas eu vou preparar mais 2 aulinhas sobre o tema circuitos, mas aí mais específicos para a gente treinar um pouco, fazer alguns tipos de exercícios, né? Entender como que o tema circuitos é cobrado, tá? Então vão ser 1 ou 2 aulinhas que a gente vai ver só para resolver alguns exercícios de vestibular em cima do tema, tá certo, gente? Bons estudos e até a próxima aula. Um abraço.